Chegou a hora de falar do 6º episódio da 2ª temporada de The Wheel of Time, Eyes Without Pity, o episódio mais pesado de assistir dessa série até hoje. Qualidade continua lá em cima, tivemos novamente uma das melhores horas do Fantasy na TV nos últimos tempos, mas um episódio muito difícil de assistir por causa de todo o seu tom sombrio, assim, foi um episódio extremamente carregado. E a gente começa a falar justamente dessa parte carregada, que foi a Egwene ser presa nas celas de Falme, ser torturada por uma Suldan chamada Rina, e a Egwene é arrastada para dentro da cela, e de longe a gente ouve assim, uma sinfonia de gritos de mulheres que estão sendo ali torturadas, e infelizmente, em breve a Egwene vai passar a fazer parte dessa sinfonia com o treinamento / tortura infligido nela pela Rina por essa Suldan. E na cela ao lado a gente tem uma mulher com o espírito já quebrado, entoando os ensinamentos da Suldan como se fosse uma prece. Mais tarde a gente vai descobrir quem é essa mulher. A gente tem um spoiler de quem seria ela na introdução desse episódio, mas é um momento de uma revelação assim muito importante e muito dura também de você entender quem é a prisioneira da cela ao lado da Egwene. Em Falme, a Rima é confrontada com a existência do Black Ajah e ela nos apresenta toda a incredulidade das Aes Sedai sobre a existência dessa conspiração, um negócio entranhado nas paredes da Torre Branca há séculos, mas que finalmente está sendo provada. E com ela, a infalibilidade da Torre Branca, a infalibilidade de toda a instituição das Aes Sedai como guerreiras da luz, como campeãs da luz, vem a xeque. Não é nada fácil descobrir que a instituição para quem você dedicou toda a sua vida e acreditava até então ser incorruptível, na verdade ter um braço totalmente carcomido pela influência do tenebroso, e é isso que a Rima tá descobrindo. E o fato dela não ter simplesmente se desesperado nesse momento diz muito sobre a força de espírito da Rima e sobre o treinamento Aes Sedai. Ela é a última Aes Sedai da delegação enviada para Amilin para saber o que estava acontecendo na costa ocidental. Ela já viu muita coisa ali, e nesse momento a Rima se refrear e conseguir ainda mostrar tanto para Nynaeve quanto para Elayne o que estava acontecendo ali diz muito sobre a força dessa personagem. De volta em Tar Valon, a Liandrin tá novamente em vigília na cama do filho convalescente, né? E aí ela é surpreendida por ninguém menos que Lanfear, a Forsaken, que chega com um papinho para recrutar a Liandrin pro time dela, porque, como a gente já falou em alguns comentários de episódios passados, as forças do mal não são exatamente um negócio unido, eles não são exatamente uma irmandade em que uns estão ali pelos outros. Na verdade, todos estão ali pelo poder que o tenebroso lhes pode oferecer. E aí, nesse momento, a Lanfear vem com um papinho pra Liandrin, pra manipular ela. Olha, você foi muito maltratada por homens a sua vida toda, você é do Ajah Vermelho, você não suporta homens, e mesmo assim você tá aqui na cama desse, esse homem que ainda te deixa ligada as coisas mundanas, que ainda te faz ser frágil, ser fraca, né? Mas pelo amor de Deus, aquele homem é o filho da Liandrin e ele tá ali convalescendo, ele tá extremamente fraco. Uma outra coisa que a Lanfear toca nesse ponto é que a Liandrin está neste momento trabalhando pro Forsaken Shamael, que no caso é outro homem, então a Lanfear faz toda essa manipulação com a Liandrin, acaba desligando os aparelhos do Aludran, matando o filho da Aes Sedai, e ali a Liandrin não consegue nem verter uma lágrima, porque ela não pode, porque ela está na presença de uma das Forsaken, ela está na presença da filha da noite, Lanfear. De volta em Falme, a gente tem a confirmação de que tanto o Loial quanto o Ingtar estão vivendo como Dakovales, como os servos propriedade de Suroth. E Suroth tá ali naquele momento de recreação com os puxa-saco dela, e ela faz um negócio terrível com o Loial, que é colocar ele pra cantar a canção das árvores Ogier, que é a magia Ogier que faz com que plantas cresçam e se desenvolvam, como se aquilo ali fosse um truque barato pra divertir ela e os seus colegas. Um negócio que me deixa muito agoniada com a Suroth é que ela é a testa de todos nós, como se dizia aqui no interior do Maranhão. A Suroth, como todos os outros do sangue, todos os outros Lords Shan-Shen, ela tem a lateral da cabeça raspada. Até aí tudo bem. Só que o cabelo da Suroth começa 1 quilômetro depois da testa dela, ela ficou com uma testa gigante. Pode perceber nas imagens, nenhum dos outros Lords Shan-Shen que tem a lateral da cabeça raspada também tem a frente da cabeça raspada como a Suroth tem. Uma outra coisa que nós aprendemos com Loial e Ingtar é que a trombeta de Valeri, bem à moda de como os Shan-Shen fazem as coisas, está completamente desprotegida. O local onde eles aprisionam as mulheres que conseguem canalizar, as que são não treinadas para serem damanes, é muito mais vigiado, é muito mais protegido do que o local onde está esse artefato mágico. E o pior, os Shan-Shen
chamam o local onde eles colocam as mulheres capturadas de canil, porque é assim que elas são tratadas, como se ali fosse um canil e elas fossem animais para serem usados em batalha. Isso é parte da tortura que a Rhaena faz com a Egwene e que as outras Sudan e a própria Rhaena faz com as outras mulheres que foram capturadas para virarem Damane. A Rhaena fala a todo momento: você não é mais uma mulher, Egwene, você é uma Damane. Você não é uma pessoa, você é uma Damane. Ser uma Damane é ter toda a sua individualidade, toda a sua personalidade, a sua humanidade extirpada de você, e você se transforma num animal de batalha. Tanto que era uma coisa que a gente já comentou em episódios passados, as diferenças entre quando uma Aes Sedai está lutando com suas companheiras, ali como cada uma tem um estilo de lutar, tem sua individualidade, ainda que elas estejam ali por um ideal conjunto, é diferente de como as Damane lutam, guiadas por suas Sudan. Elas lutam de forma muito coordenada. Elas têm as suas tramas de batalha e elas usam isso de forma muito ensaiada, porque elas são animais de batalha. Elas não chegam a ser nem soldados. Elas usam coleiras, elas são animais, né? Elas são tratadas como animais e elas passam a se comportar dessa forma. Elas são muito bem treinadas e desprovidas de toda a sua humanidade, desprovidas de toda a sua individualidade. Cairhien e Samael quer porque quer que Min aproxime Mat e Rand para que o Mat acabe esfaqueando o Rand, como na visão que a Min teve. Ou será que, na verdade, o Ishamael quer uma outra coisa e ele tá manipulando a Min pra chegar naquela outra coisa, ele só quer que o Rand e o Mat estejam na mesma cidade naquele exato momento? Porque as visões da Min, elas vão se tornar verdade, você manipulando para que isso aconteça ou não. É um fato dentro desse universo de que as visões da Min vão se tornar verdade. Então não tem para que o Ishamael tá tangendo a situação dessa forma, né? Inclusive nessa visão, o Mat esfaqueia o Rand com a adaga de Shadar Logoth, que eu particularmente já não tenho mais ideia de onde foi parar essa adaga. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Me lembra onde que essa adaga foi parar. Ela tá com Padan Fain ainda? Acho que ela tá com Padan Fain, né? Que ele tava com essa adaga, por algum motivo ele queria muito ela, porque ela é recheada de tudo quanto é porcaria do mal que existe nesse universo. Mas eu não sei se exatamente ela está com o Padan Fain e como que essa adaga estando com o Padan Fain ela iria parar com o Mat, para que o Mat em algum momento esfaqueie o Rand. Já no meio do mato, perto de nada menos do que um templo para os Forsaken, a Alanna e os seus dois guardiões emboscam o Lan e perguntam para ele a respeito do poema da Lanfear, se ele é um Dark Friend. E assim, se é o Lan naquele momento, era mais fácil ele questionar se a Alanna e o Maxim e o Ivan é que não são Dark Friends, porque foram eles que escolheram aquele local, que é um templo para os Forsaken, e do nada, eu acho que é o Ivan, começa a recitar o poema da Lanfear pro Lan. E aí tem todo aquele debate, vai contar pra gente, não vai, você é nosso amigo, não faz a gente te matar. E aí a Alanna laça o Lan, tal qual a Mulher Maravilha, dá uma laçada nele como se ele fosse um touro e o Lan acaba despejando. Acontece que nós achamos o Dragon Reborn. E um pouquinho antes disso a gente descobre que o Lan, na verdade, quer saber onde tá a Milin City, onde tá a Swan Sanche, para que ele possa ir até ela e conte sobre a Moraine. E aí agora ele vai ser ajudado pela Alanna e pelos Guardiões, porque eles sabem agora qual é a questão que está fazendo o Lan e a Moraine terem toda essa desavença, todo esse embate. E é um negócio muito interessante porque esse é um segredo extremamente perigoso. Isso é uma coisa que o Lan guardou durante 20 anos, né? Guardou durante 20 anos que eles estavam em busca do Dragon Reborn e agora que eles encontraram. É um negócio muito difícil dele sair despejando assim. Parece... Por isso que eu falo da Mulher Maravilha, porque parece um pouco que a Alanna jogou ali um laço da verdade no Lan e ele despejou qual era a verdade. Mas o Lan ali, ele não tem saída. Ele é um homem honrado e ele não ia matar os companheiros por causa desse segredo. Se ele tem praticamente 100% de certeza que aquelas pessoas estão do mesmo lado que ele tá, do lado da luz. É um negócio que o Lan tem que ponderar naquele momento e muito rápido. Ele tem que ponderar sobre a vida do Maxim, do Ivan e da Alanna, que são amigos, que são companheiros dele há muito tempo e que estão apoiando ele nesse momento muito difícil. E ele tem que ponderar sobre a própria vida, porque se o Lan é morto nesse momento, a Moraine fica ainda mais sozinha. E isso é algo que ele não pode deixar que aconteça. Em Cairhien, Ishamael se infiltra novamente nos sonhos de Rand e a gente descobre que a Lanfear tem mantido ele afastado e ela expulsa ele novamente nesse momento com um tchau
Ishi. A Lanfear chama o Ishmael de Ishi. E aí, pra ganhar a confiança de Randy, que ela sabe que tá completamente abalada desde que ele descobriu que ela não era Selene, mas Lanfear, ela oferece pra ele entrar no sonho de qualquer pessoa que ele queira muito ver. E o Randy escolhe entrar nos sonhos de Egwene. Egwene é essa que está presa. O Randy não sabe exatamente muito bem onde, mas ele percebe todo o sofrimento, toda a dor que a Egwene tá passando naquele momento, e ele quer ajudar ela a todo custo, um negócio que a Lanfear não gosta muito de ouvir. De volta em Falme, a Rima tenta mandar a Nynaeve e a Elaine de volta para Tar Valon para ela contar para Torre Branca e para a Meereen City toda a extensão do poder Shan-Shen, a extensão do destroço que aconteceu na costa ocidental e também sobre o Black Ajah e sobre a participação da Liandrin em toda essa trama. Só que tanto a Nynaeve quanto a Elaine se recusam a partir de Falme, deixando a Egwene, né? Então, nesse momento, aquelas duas que estavam se bicando o tempo todo passam a se entender. O que une elas é a amizade que as duas têm com a Egwene. Mais tarde, a Rima mostra o Adam pra Nynaeve e pra Elaine e conta tudo o que aconteceu desde que ela e a comitiva chegaram em Falme, o que eles entenderam, né? Que os Shan-Shen querem, na verdade, dominar todo o continente em nome de sua imperatriz, que eles estão sequestrando mulheres que conseguem canalizar e mesmo meninas que têm apenas a centelha, que não começaram a canalizar ainda, mas que têm potencial para canalizar o poder único. E aí a gente aprende também que dessa comitiva, 2 Aes Sedai foram mortas, uma foi aprisionada, essa uma aprisionada é uma votante do Ajah Azul, e a gente tem a Rima, que foi a única que conseguiu escapar e tá tentando sobreviver ali em Falme de todas as formas, escondida do Shan-Shen até então. E a Rima explica pra Elaine e pra Nynaeve que o Adam é um terangreal, e elas percebem que ele é feito de uma peça única que não tem nenhuma emenda e que ele se sente quebrado, ele sente que precisa ser curado ao se juntar no pescoço de uma mulher que consegue canalizar. Quem descobre isso é a Nynaeve, porque ela, como curandeira, percebe esse sentimento que emana desse terangreal, que emana do Adam. Rima aqui, ela também cita que o Shan-Shen tem bestas estranhas. Isso faz a gente acreditar que pelo menos em algum ponto, ou nessa temporada ou na próxima, nós vamos ver algum dos animais estranhos Shan-Shen, que parecem animais pré-históricos, parecem fósseis vivos, alguns lembram inclusive dragões. Em Cairhien, a Moiraine tenta responder uma carta que ela respondeu da Siuan, então elas têm se correspondido, a Moiraine sabe onde a Siuan tá, a Siuan sabe onde a Moiraine tá, e a Moiraine tenta responder essa carta contando que foi estancada. A Moiraine segue acreditando que ela foi estancada, e eu sigo acreditando que ela foi apenas blindada, porque novamente não há nada físico na Moiraine que indique que ela tenha sido estancada. Ainda que na série a gente não tenha tido ainda uma explicação, uma visualização muito bem do que as pessoas querem dizer quando elas dizem que as Aes Sedai têm um rosto sem idade, nos livros as Aes Sedai, quando elas são estancadas, elas perdem completamente, digamos que esse véu da falta de idade, né? E elas passam a ter ali uma idade, teoricamente, que seria a idade em que elas começaram a usar de forma muito frequente o poder único. Em nenhum momento a gente teve isso na série ainda explicado pra gente. Mas um outro ponto que me faz acreditar que a Moiraine não tenha sido estancada, que ela tenha sido blindada, é a visualização do que é um amansamento e do que é um estancamento. Eu creio que um estancamento deva ser parecido com um amansamento, e o visual que a gente teve de um amansamento no Logain foi de algo sendo retirado de dentro dele. É diferente do que foi feito com a Moiraine. A Moiraine foi feito nela uma blindagem, algo foi colocado dentro dela. Da mesma forma como a gente viu a Liandrin também blindando a Nynaeve. Só que a diferença é que o que foi feito na Moiraine foi feito por um Forsaken, um Aes Sedai extremamente antigo, que sabe de coisas que as Aes Sedai do presente nunca nem sonharam que possa ser feita. E ele fez um negócio que é amarrar invertido. Ele faz um negocinho assim com a mão e eles usam o tempo todo aquele negocinho nos dedos, e aquilo ali provavelmente é algum objeto para canalizar o poder melhor. É um terangreal, é um sanagreal. Eu não sei exatamente o que cada um faz, mas é um objeto desses, claramente, porque todo mundo da Era das Lendas tem um negocinho desse, tipo esse anel duplo. E o que ele fez na Moiraine foi muito semelhante visualmente da ideia que a gente tem na série de um escudo, de uma blindagem, e não de um estancamento ou de um amansamento.
O sobrinho Bartanis interrompe a Moraine e acaba levando várias patadas dessa cavalinha batizada, né? Ela acaba tratando ele muito mal. Anveri fica com razão furiosa com o tratamento que a Moraine dispensou no Bartanis e vai confrontar a irmã. E aí a Moraine joga na cara da Anvir que ela que é a filha mais velha, ela que é a herdeira da Mordred, e a Anvir joga na cara da Moraine: se você é a herdeira da Mordred, onde você estava quando o pai delas morreu? A gente sabe que a Moraine tem esse peso, esse fardo que ela carrega e fez ela se distanciar da família dela, que é o tal do Dragon Reborn. Só que nos livros a gente tem uma outra questão interessante em relação a Moraine ser a herdeira da Mordred. Lembra que eu falei que o tio da Moraine queimou a árvore sagrada, digamos assim, do Zaiel, causou a guerra do Zaiel, transformou em um trono, e que isso levou à ruína da casa da Mordred? Pois é, o pai da Moraine aparentemente seria o herdeiro desse tio dela, e a Moraine, como filha mais velha, seria a herdeira desse pai. Então, quando o pai da Moraine morre, pelo menos nos livros é assim que a gente entende, ela passa a ser considerada como possível herdeira do Trono do Sol, uma possível candidata à rainha de Caerhun. E aí tem toda uma trama na Torre Branca para colocar uma Aes Sedai como rainha de uma das nações mais poderosas desse mundo. E a Moraine não quer de forma nenhuma, porque isso ia impossibilitar ela ir atrás do Dragon Reborn, e aparentemente ser da nobreza, ser da realeza, não é algo que Moraine tenha quisto nunca para a vida dela. E aqui a gente tem uma diferença muito importante de quando o Lan foi confrontado de forma tão definitiva sobre o que ele estava fazendo, e a Moraine também sendo confrontada de forma tão definitiva sobre o que eles estavam fazendo. No caso do Lan era um caso de vida ou morte, então é por isso que ele conta. É diferente para Moraine. Para Moraine, o que está em jogo é ela continuar magoando a sua família, algo que ela já vem fazendo nos últimos 20 anos de forma muito latente. E a Moraine continua com isso. Não é um segredo que ela queira despejar na Anvir ou no Bartanis. Tanto porque ela não tem exatamente certeza do que pode acontecer, se essas pessoas souberem desse segredo. A gente tem que lembrar que todo mundo sabe, quem tá nesse jogo de forma muito mais envolvida como a Moraine e o Lan, sabe que Dark Friends estão em todos os lugares, tanto que a Moraine tem que proteger a família dela. Então, se esse segredo escapa, como que a Moraine vai proteger a família dela desses Dark Friends que podem usar a família pra chegar até o Dragon Reborn? A briga com a irmã, o maltrato com o sobrinho, ter sido estancado, tudo isso ali seria um momento da Moraine começar a chorar. Mas da mesma forma como a Rima não se desespera, aqui a Moraine também não se desespera. O treinamento das Sedai que moldam essas mulheres e fazem elas ter essa carapuça extremamente forte, que faz com que elas consigam seguir, e inclusive faz com que a Moraine consiga carregar esse fardo tão pesado, que é procurar e agora saber da existência e quem é o Dragon Reborn. Em algum lugar entre Caemlyn e Caerhun, a Siuan está em sua carruagem, a Amilyn City, que é interceptada, e ela faz um negócio com o poder único, que ela faz uma coroa de adagas de poder único, e essa coroa segue ela quando ela vira para a porta da carruagem, e quem está do lado de fora é ninguém menos que Alan Mandragon, para contar sobre os problemas que ele tem enfrentado com a Moraine. Não ficou muito claro para mim se a carta que a Moraine escreveu em resposta a Siuan e entregou para o copeiro chegou até a Siuan, ou se o Lan chegou antes que a carta, mas ficou claro que tanto a Siuan quanto a Moraine estavam mandando carta uma para outra. No sanatório, Randy pede pro Logan ensinar para ele tramas de batalha, seja lá quais forem essas tramas que ele usava quando se auto-intitulava Dragon Reborn. E aí o Logan faz um negócio que não faz o menor sentido, que é colocar o Randy para abraçar a fonte verdadeira. Até aí tudo bem, e o Randy acaba canalizando muito poder e fica novamente aquela imagem da luz do sol escaldante, que é o Dragon Reborn. Só que o Logan chega numa conclusão muito interessante e que sim não faz o menor sentido, que é: se você consegue canalizar tanto poder assim, você não precisa treinar, basta a sua força bruta. Isso não faz o menor sentido. O Rand precisa com urgência tanto aprender tramas para usar o poder único, quanto ele precisa aprender a lutar com espadas, um negócio que ele não vinha aprendendo dentro do sanatório com aquele senhor, com aquele veterano de guerra que ele estava cuidando. Rand, o nosso Harry Potter, que aparentemente é o escolhido e consegue fazer tudo sem treinar nunca, acaba vomitando, porque canalizar uma quantidade enorme de poder único faz com que ele sinta um gosto de esgoto na boca. É isso que a gente aprende nos livros, e é isso que a série tá mostrando pra gente, com o Rand vomitando por ter canalizado tanto poder único.
Nas ruas de Cairhien, um dos únicos momentos leves desse episódio, o Randy encontra o Matt dando uma de bicheiro numa banca de apostas, e aí eles conversam, eles se encontram e eles conversam sobre o Randy não ter derrotado o Tenebroso, sobre o Randy ter que se fingir de morto, não saber onde estão os amigos, e o Matt esconde do Randy que ele esteve em Tar-Valon e que ele viu a Egwene e que a Egwene estava chorando. O Matt esconde isso do Randy, a gente não sabe se por vergonha dele não ter ido falar com a Egwene ou se porque já faz tanto tempo, na verdade, que ele viu a Egwene, que ele não tem certeza sobre onde que ela tá, o que pode ter acontecido com ela, até porque o Randy fala que a Egwene está em perigo e que ele está indo resgatá-la. Matt promete encontrar o Randy no portão de saída de Cairhien, mas antes ele vai até Min dizer que encontrou o amigo. E aí ele encontra a Min na estalagem jogada no chão, enchendo a cara de cachaça, e ele soma 1 mais 1 dá 2. Essa mulher estava fazendo uma coisa muito errada comigo. E aí ele confronta a mim com relação ao que ela estava fazendo, por que ela levou ele pra Cairhien, por que ela queria que ele estivesse nessa cidade. Ela fala, por favor, não vai com o Randy, eu vi numa visão que você acaba matando ele. E o Matt faz a escolha de ficar olhando de longe o Randy tentar sair de Cairhien e fica olhando ali de longe e não acompanha o amigo. Ainda em Cairhien, só que dessa vez no Palácio Real, a Amilyn Siuan Sanche chega acompanhada de 14 Aes Sedai. Esse número 14 aqui é interessantíssimo. 13 é o número para se fazer um círculo completo de canalizadoras, inclusive para executar as sentenças de amansamento ou de estancamento. Só que a Siuan Sanche chegou com 14 Aes Sedai, então nós temos 15 Aes Sedai se contar com a Siuan, 16 se contar com a Moraine. Dessas Aes Sedai, pelo menos uma a gente sabe, a gente tem confirmação na série de que é do Black Aja, e ali nós temos também o Dragon Reborn. Cairhien se tornou um caldeirão fervente de coisas acontecendo. Nós temos um casamento real iminente, nós temos a Amilyn City presente com um monte de Aes Sedai, nós temos uma Aes Sedai estancada, nós temos o Dragon Reborn, nós temos 2 Forsaken, a solta nas ruas ou a solta nos sonhos do Dragon Reborn. Uma coisa que eu achei muito interessante quando a Liandrin se aproxima da Siuan pra questionar por que a Amilyn está ali com aquele tanto de Aes Sedai, ela fala, nossa, da última vez que uma Amilyn City esteve aqui com um monte de Aes Sedai, foi pra colocar um rei no Trono do Sol, foi pra colocar um rei, e atualmente nós temos uma rainha no Trono do Sol, então já faz bastante tempo. E da última vez que uma Amilyn, ou seja, foi uma Amilyn anterior à Siuan Sanche. Mas não é isso que eu achei muito interessante, o que eu achei muito bacana foi que a Liandrin está com uma capa preta por cima da sua roupa completamente vermelha, que representa o seu Ajah. Ela está com um manto preto, que representa o seu posicionamento como Black Aja. Em Falme, a Rima pede que a Elayne e a Nynaeve a ajudem a estudar mais um pouco sobre o Adan, tanto sobre a coleira quanto sobre o bracelete. E ali a Rima ajuda também a Nynaeve a conseguir canalizar sem estar extremamente irritada, sem estar com muita raiva. Ela fala, olha só, canalizar é como se você fosse ajudar um paciente, fosse ajudar uma pessoa que chega pedindo ajuda pra você. Você não pensa sobre, eu vou ajudar. Não, você simplesmente vai ajudar aquela pessoa, porque é isso que você é, uma curandeira. Você é uma Aes Sedai, então você simplesmente vai lá e canaliza. Isso ajuda a Nynaeve e ela consegue canalizar. Só que ela canaliza uma dose muito maior do que o recomendado para a OMS, o que faz com que o Madamani lá na rua perceba que tem uma pessoa canalizando naquela casa, e aí acaba o esconderijo da Rima. Rima resolve ir até lá fora, servir de isca para essa Damani e para os Seanchan que estão lá, mas antes disso ela entrega os 3 anéis das Aes Sedai caídas para Elayne e para Nynaeve e fala para elas ficarem lá. A Rima vai se sacrificar, mas antes disso ela vai lutar contra esse Seanchan junto com o guardião dela. E a ideia da Rima era que ela fosse sacrificada pelo próprio guardião para que ela não fosse capturada pelo Seanchan. A Rima usa o poder de forma muito interessante. Ela é quiroprática, então ela usa o poder para dobrar o corpo de uma Sudan por cima de si mesma, e assim ela fica dobrando os ossos da pessoa. É uma forma muito interessante de usar o poder único. Mas infelizmente o guardião da Rima é morto pelo Seanchan e a Rima é capturada. Ela é encolerada, assim, é uma cena terrível.
e que serve, apesar de ser terrível, ela aproxima ainda mais a Nynaeve e a Elaine, que elas dão as mãos nessa hora. Aquilo poderia ter acontecido com elas, e aquilo aconteceu tanto com a Rima, com essa pessoa que protegeu elas até então, quanto aconteceu com a Nynaeve, que é a amiga delas. Nesse meio tempo, Egwene é torturada mais uma vez, pendurada pela coleira, lembrada que ela não é mais uma pessoa, que ela não é mais uma mulher, que ela agora é um animal de guerra, ela é uma Damane. E aqui a Egwene, infelizmente, começa a ser quebrada pela Rima. O próximo passo é a Egwene conseguir colocar água para Rima, sem pensar na jarra de água como uma arma para bater na Sul'Dan. Que a água em Wheel of Time, muitas vezes ela tá simbolizando o poder único, a fonte verdadeira. A gente tem essas metáforas a respeito da água, a respeito de como as mulheres conseguem apenas se deixar levar pela correnteza do poder único, como a Egwene se deixou levar pela correnteza dos rios em Dois Rios na cerimônia de se tornar adulta no Círculo das Mulheres lá em Dois Rios, e agora ela coloca o seu poder, ela coloca água no copo de uma outra mulher. A Egwene está dando o seu poder, dando a direção de como usar aquele seu poder para uma outra pessoa, no caso para Rima Sul'Dan. A Egwene aqui, ela foi quase que completamente quebrada pela tortura do Shan Shen. No final nós descobrimos que a prisioneira da cela ao lado era Magdin, uma das votantes do Ajar Azul, e que ela foi completamente quebrada. Os Shan Shen, eles vão te quebrando e ao mesmo tempo eles vão te dando algumas migalhas pra dizer que você é especial pra eles. A Rima faz isso com a Egwene, ela fala, boa garota, Egwene, você é especial, você tem muito poder. E com a Magdin eles devem ter feito a mesma coisa e acabaram colocando uma cama na cela dela depois que ela foi quebrada. Isso diz muito sobre quem é Egwene Alvere, sobre o poder e sobre o que o Loial falou lá atrás. Se tem alguém que consegue resistir, se tem alguém que consegue sobreviver aqui, esse alguém é Egwene. Por trás de toda a meiguice dela, tem uma força muito grande, tem uma estrutura de ferro muito poderosa. Um dos maiores destaques desse episódio pra mim, além, é claro, de os Shan Shen são o mal, é como a série tem se desafiado pra mostrar várias formas de uso do poder único, né? A gente tem o laço da Alanna no Lan, a gente tem as adagas de poder da Siuan Shanti, e a gente tem a forma como a Rima usa o poder único pra dobrar o corpo daquela Sul'Dan por cima de si mesmo, né? A série tem se preocupado em mostrar toda a versatilidade do poder único, né? Mostrar pra gente que não são só raios e trovões e explosões o tempo todo, mas tem várias maneiras ali muito criativas de usar essa magia desse universo de Wheel of Time. E nesse episódio todo o brilho foi de Madeline Madden dando um show de atuação. Sim, em episódios passados o destaque ficou todo das atrizes mais experientes. Dessa vez foi essa atriz jovem que mostrou a que veio na profissão. Esse também foi, claro, até agora o episódio mais sombrio de The Wheel of Time, pode ter causado um burburinho aí de algumas pessoas que não estejam acostumadas com essa história de verdade. Até então não parecia um negócio tão sombrio. A história que Robert Jordan está contando é literalmente a história das lutas entre as forças da luz contra as forças das trevas. Egwene é vítima de tortura nas mãos do Shan Shen, Moiraine carrega um fardo enorme e sacrificou a sua família no processo, Liandrin é uma serva das trevas infiltrada na Torre Branca, tem todo um Black Aja corrompendo a santidade da Torre Branca, o uso de saidin deixa o Rand com gosto de esgoto na boca e é por isso que ele vomita. O estancamento é o fundo do poço e o condutor de depressão e muitas vezes a vontade de tirar a própria vida em homens e mulheres que um dia conseguiram canalizar o poder único. Então todos esses pontos extremamente pesados e sombrios sempre foram explorados na obra de Robert Jordan e a série de TV está trazendo isso pra gente de forma muito bem aplicada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e deixa o seu comentário. E mais uma vez, se você tem algum momento de The Wheel of Time que você ficou com uma dúvida, quer que eu explique, se eu souber eu trago aqui um conteúdo explicando. Eu fico por aqui. Até mais!